Você já teve a sensação de estar à mercê das suas emoções? De que a tristeza, o medo, a raiva ou até a ansiedade têm um poder maior sobre você do que a sua própria vontade? Muitas vezes, nos vemos reféns de nossos próprios sentimentos, como se não tivéssemos controle sobre o que acontece dentro de nós. Às vezes, é como se fôssemos espectadores em nossas próprias vidas, observando nossa alma ser arrastada pelas marés turbulentas das emoções, sem conseguir ter qualquer influência sobre o rumo que elas tomam. E a questão é, o que acontece quando não temos domínio sobre nossas emoções? O que acontece quando, em vez de sermos donos de nossas reações, nos deixamos dominar por elas? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, dolorosa. Ficamos reféns de um ciclo vicioso que nos impede de viver a vida com plenitude, paz e equilíbrio. Mas existe uma boa notícia, e essa boa notícia é que você pode assumir o controle de suas emoções. Você pode aprender a dominar o que sente e, assim, transformar sua vida completamente. O primeiro passo para entender a verdade sobre as nossas emoções é reconhecer que elas são poderosas, mas não precisam ser dominantes. Elas têm a capacidade de moldar a nossa realidade, influenciar nossas decisões e até mesmo determinar o rumo da nossa vida. No entanto, o problema não está em ter emoções, mas sim em como lidamos com elas. Quando não temos controle sobre o que sentimos, nossa vida se torna um reflexo da imprevisibilidade e instabilidade emocional. Somos como uma cidade sem muralhas de proteção. Tudo o que acontece ao nosso redor tem um impacto imediato e profundo sobre nós. Se algo não sai do jeito que esperávamos, a frustração nos consome. Se somos rejeitados, a tristeza toma conta de nós. Se nos sentimos ameaçados, o medo nos paralisa. Assim, ficamos vulneráveis, prontos para ser abalados a qualquer momento, como se estivéssemos constantemente em uma batalha emocional. Mas e se houvesse uma maneira de proteger essa cidade interna, de levantar muralhas emocionais que nos permitissem viver com mais equilíbrio e paz? E se você pudesse encontrar forças para não ser mais governado pelas tempestades emocionais, mas sim navegar por elas com serenidade e confiança? A boa notícia é que isso é possível. Você pode sim dominar suas emoções. E o primeiro passo para isso é entender o poder que você tem dentro de si. O controle emocional não significa suprimir ou ignorar o que sente, mas aprender a gerir e direcionar suas emoções de forma saudável e produtiva. A chave para essa transformação emocional está em 3 fatores cruciais: perdão, confiança e viver no presente. Vamos começar pelo perdão, porque é uma das ferramentas mais poderosas para libertar nossa alma do peso do passado. Quando vivemos com rancor, mágoas e feridas não curadas, nossas emoções ficam aprisionadas em uma prisão invisível. Cada pensamento negativo sobre o que aconteceu no passado é como uma corrente que nos impede de seguir em frente. O perdão é a chave para desbloquear essas correntes. Não significa esquecer o que aconteceu ou minimizar a dor que sentimos, mas liberar o controle que essas mágoas têm sobre nossa vida. O perdão é, na verdade, um ato de autocuidado. Ele nos liberta e nos dá a oportunidade de viver com mais leveza e paz. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a outra pessoa está certa, mas sim que escolhemos não permitir que aquilo que aconteceu no passado defina o nosso futuro. O perdão também abre as portas para uma nova maneira de olhar o presente. Ele nos ensina a viver de forma mais saudável, sem carregar o peso de antigos erros, injustiças ou mágoas. E a partir do momento em que conseguimos liberar o passado, a nossa energia não é mais desperdiçada em sentimentos negativos que nos prendem, mas direcionada para aquilo que realmente importa: viver de forma mais plena e mais saudável no aqui e agora. O segundo fator essencial para assumir o controle sobre as suas emoções é a confiança. O medo e a ansiedade muitas vezes têm origem no desconhecido, no que ainda está por vir. Vivemos com um pé no futuro, imaginando todos os cenários possíveis, muitas vezes os piores, e isso nos gera um sofrimento antecipado. A confiança é a antítese desse medo. Quando você confia em Deus, em si mesmo e no processo da vida, você começa a viver com mais segurança. A confiança é como uma âncora emocional que nos mantém firmes, mesmo quando as ondas da incerteza e do medo tentam nos arrastar.
Quando confiamos plenamente em Deus, sabemos que, independentemente do que acontecer, Ele está no controle, e isso nos traz uma paz que o mundo não pode oferecer. A confiança nos permite viver o futuro com esperança, não com medo. Ela nos dá a força para enfrentar os desafios sem sermos consumidos pela ansiedade e pela preocupação. Por último, a vida no presente é a última chave para o controle emocional. Muitas vezes ficamos presos ao passado ou ao futuro, e isso nos impede de vivenciar a plenitude do agora. O que aconteceu já passou, e o que está por vir ainda não chegou. A única coisa que realmente podemos controlar é o momento presente. Quando conseguimos viver no presente sem nos deixar dominar pelos fantasmas do passado ou pelas preocupações com o futuro, conseguimos experimentar a verdadeira paz. Viver no presente significa estar atento ao que está acontecendo agora, com gratidão e aceitação. Significa não deixar que as emoções descontroladas do passado ou as incertezas do futuro roubem o nosso momento atual. A prática de estar no presente é uma das mais poderosas formas de evitar que nossas emoções nos dominem. Quando estamos presentes, nossas emoções não nos controlam. Nós controlamos nossas reações diante delas. Assim, para dominar suas emoções, é fundamental cultivar o perdão, a confiança e viver plenamente no presente. Essas práticas não são soluções rápidas, mas são atitudes que, quando incorporadas à nossa rotina, nos transformam por completo. Elas nos permitem viver com mais equilíbrio, nos fortalecem nas adversidades e nos dão uma nova perspectiva sobre nossas emoções. Ao praticá-las, você não está apenas se tornando alguém mais emocionalmente saudável, mas também alguém que tem o poder de criar a vida que deseja viver. Não há nada de errado em sentir emoções fortes. O problema surge quando essas emoções se tornam os governantes da nossa vida, sem que tenhamos qualquer poder sobre elas. Ao aprender a perdoar, confiar e viver no presente, você começa a tomar o controle da sua vida emocional, permitindo que as tempestades emocionais não o derrubem, mas que você consiga navegar por elas com serenidade e força. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. E ao final, quando você assume o controle das suas emoções, descobre que não precisa mais viver refém de nada ou de ninguém. Você se torna o verdadeiro líder de sua própria vida. Você já parou para refletir sobre como a ansiedade tem se tornado parte do seu cotidiano? Muitas vezes, a aceitamos como algo normal, quase como se fosse uma condição inevitável da vida moderna. Porém, a realidade é que a ansiedade não foi projetada para fazer parte de nossa existência. Não fomos criados para viver em constante estado de alerta, desconforto ou preocupação. A ansiedade nos rouba não apenas a paz interior, mas também a alegria do presente, nos afastando da verdadeira felicidade. E o mais desafiador é que ela nos faz temer o que ainda nem aconteceu, criando um ciclo de medo e incerteza que nos impede de aproveitar a vida como ela realmente é. Se você acredita que Deus está no controle de todas as coisas, então deve saber que não há razão para viver em um estado de medo e aflição. Mas aqui está a questão. Essa confiança em Deus, em sua soberania, precisa ser cultivada. Não é algo que se adquire da noite para o dia, mas sim um processo de amadurecimento espiritual. Um caminho onde você aprende a trocar o medo pela fé, a ansiedade pela paz que vem do alto. Este processo de transformação não é fácil, mas é totalmente possível. E para ilustrar como essa jornada pode se desenrolar em nossas vidas, quero compartilhar com você uma história que tem o poder de nos ensinar muito sobre fé, paciência e confiança em Deus. A história de Davi e Saul é um exemplo claro de como nossas emoções podem ser testadas, e mais importante ainda, como podemos responder a esses testes. Davi, um jovem escolhido por Deus para ser o rei de Israel, foi lançado em um período de grande tribulação. Em vez de ser coroado rapidamente, ele foi forçado a viver por anos fugindo da perseguição de Saul, o então rei de Israel. Saul, tomado pela inveja, medo e raiva, não suportava a ideia de que Davi fosse o escolhido para sucedê-lo no trono. Seu coração estava tão dominado por suas emoções negativas que ele tentou matar Davi diversas vezes. Contudo, Davi, mesmo tendo várias oportunidades para se vingar e tomar o trono à força, decidiu esperar. Ele confiava em Deus e sabia que,
Ao seguir os impulsos da carne e agir por medo e raiva, ele não estaria alinhado com o plano divino. Davi não permitiu que suas emoções descontroladas o guiassem. Ele esperou pelo tempo certo de Deus. A história de Davi é um exemplo poderoso de como as emoções podem nos testar. Ela nos mostra que quando nossas emoções se chocam com as promessas de Deus em nossas vidas, somos desafiados a tomar uma decisão: agir pelo impulso e pelas nossas próprias forças, ou confiar em Deus e seguir o caminho da fé. A escolha é nossa, e ao longo da vida, enfrentamos momentos de crise que nos colocam exatamente diante dessa decisão. Podemos ser guiados pelo medo, pela ansiedade e pela raiva, ou podemos optar por ser guiados pela fé. Quando nossas emoções tentam nos arrastar para um lugar de desespero, podemos escolher colocar nossa confiança em Deus, acreditando que Ele está no controle e que Ele tem um plano maior para nossas vidas. O que você escolhe? Você escolhe ser guiado pelas emoções passageiras ou pela confiança no Senhor que nunca falha? Dominar os sentimentos não significa que você deve ignorá-los ou suprimi-los. Não é uma questão de reprimir suas emoções, mas sim aprender a canalizá-las da maneira certa. Significa que, ao experimentar um pico de ansiedade ou raiva, você pode dar um passo para trás e refletir antes de agir. Significa entender que você não precisa responder imediatamente a todas as emoções que surgem dentro de você. Muitas vezes, nossas reações impulsivas são o reflexo de um coração não tratado, de uma alma que não está alinhada com o que Deus deseja para nós. Aprender a ter autocontrole é uma habilidade essencial para viver uma vida plena e madura. É o processo de parar, refletir, orar e finalmente escolher uma reação que esteja de acordo com a vontade de Deus e com a paz que Ele oferece. E é aqui que entra a importância dos frutos do Espírito em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que, quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz frutos maravilhosos que, ao serem cultivados, nos ajudam a viver de forma equilibrada e saudável. Esses frutos incluem a paz, a paciência, o amor e o domínio próprio. Quando permitimos que esses frutos cresçam em nossas vidas, descobrimos um novo nível de maturidade emocional. Não somos mais reféns das emoções que surgem em nosso coração. Ao contrário, podemos escolher ser governados pela fé, pela esperança e pelo amor. A paz que Deus oferece vai além da compreensão humana, e é essa paz que nos permite enfrentar os maiores desafios da vida, sem sermos consumidos pela ansiedade e pelo medo. A paciência nos ensina a esperar pelo tempo certo, enquanto o amor nos motiva a agir com compaixão, mesmo quando somos provocados. O domínio próprio, por sua vez, é o fruto que nos ajuda a manter nossa mente e nossos sentimentos sob controle. Quando o domínio próprio se manifesta em nossas vidas, somos capazes de tomar decisões sábias e ponderadas, em vez de reagir de forma impulsiva e destrutiva. Não somos mais governados pelos altos e baixos emocionais. Pelo contrário, temos a capacidade de manter nossa paz interior mesmo em meio às tempestades da vida. O domínio próprio é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa que deseje viver de acordo com o propósito divino, pois nos ajuda a alinhar nossas ações com a vontade de Deus, não com nossas emoções. A vida é uma jornada cheia de desafios, e às vezes, os sentimentos podem ser avassaladores. Mas, mesmo nesses momentos difíceis, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Deus está com você a cada passo do caminho, pronto para assumir o controle de sua vida e trazer a paz que sua alma tanto deseja. Ele é maior do que qualquer emoção passageira. Ele é constante, fiel e poderoso o suficiente para transformar sua história, independentemente das dificuldades que você possa estar enfrentando agora. Então, não importa o que você esteja vivendo no momento, se você confiar em Deus e permitir que Ele guie seus passos, você descobrirá que, em meio ao caos emocional, você pode encontrar uma paz que transcende todas as circunstâncias. Ele tem o poder de acalmar as tempestades do seu coração e trazer clareza à sua mente. Hoje, você tem uma decisão a tomar. Você pode continuar permitindo que suas emoções controlem sua vida, ou pode escolher entregar-se ao controle de Deus. Escolha confiar em Deus. Escolha permitir que Ele domine suas emoções, que Ele seja a sua paz, sua força e seu guia.
Escolha viver a plenitude do que Ele tem para você, sabendo que ao fazer isso, você estará caminhando rumo à verdadeira liberdade emocional. Quando somos governados pela promessa de Deus e não pelas nossas emoções volúveis, não nos perdemos no meio do caminho. Somos sustentados pela sua mão forte e pela sua fidelidade. Que a sua vida seja marcada por paz, confiança e amor. Que você sempre saiba que com Deus, o melhor está por vir. Amém.